Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do Instituto Mises Brasil, podcast Mises Brasil, comigo Adriano Paranaíba, retomando com força total toda semana, trazendo entrevistados, pessoas que estão fazendo acontecer a liberdade no Brasil. Daqui um dia a gente entrevista o pessoal de outros países, quem sabe, pois não, mas ainda tem muita gente boa aqui no Brasil para a gente entrevistar. E hoje eu vou entrevistar a pessoa que ela sempre faz uma chamadinha da exclusão nos vídeos dela. Eu acho que a gente tem que adotar isso aqui no Mises também, porque, Deus do céu, ou quantidade de gente chata que quer encher as paciências lá, a gente faz um vídeo falando de escola austríaca, o cara vem e vai lá e não sei o quê. Eu acho que a gente tem que aprender com a nossa entrevistada de hoje, que é a Nanda Guardian. Grande Nanda, beleza? Como é que você tá? Muito obrigada, Adriano, pelo convite aqui no podcast do Instituto Mises. E eu acho que a gente tem que adotar a chamadinha na vida, né, Adriano? Porque falar com comuna, conversar com comuna é sempre muito complicado. É difícil um deles realmente estar aberto aí ao diálogo. A maioria só quer lacrar, só quer mostrar uma superioridade intelectual que não existe. Pois é esse o ponto, né? É engraçado. Eles falam que a gente não quer dialogar e tal, mas eles só interagem no meu perfil, no perfil do Instituto Mises, só querendo, assim, tem um cara que todo dia ele escreve alguma coisa. Um dia eu falei assim, velho, você tá ligado, você tá ajudando a estatística, né? Porque você ajuda o algoritmo a engajar. Você tá lutando contra a gente do jeito errado, meu querido. Não, mas acontece, faz parte. Engajando é o mais importante, eles acabam até ajudando a gente na divulgação, na disseminação das ideias de liberdade, né, Adriano? Legal, e você está fazendo um trabalho muito bacana na internet e a gente queria trocar uma ideia contigo, por quê? Porque você é uma pessoa que está tendo um sucesso muito grande com o seu escritório de investimentos, a Guardian Trust Capital. Todo dia muda de nome, porque você vai aumentando. Agora vocês têm não sei o que nos Estados Unidos, que vocês têm só melhorando, né? Então, assim, pra gente lançar esse episódio, o nome já tem incrementado, que agora é Bank da Nanda, pouco custa, né? mas assim, o que eu queria falar com você, claro, a gente vai falar muito sobre essa questão de investimentos, de escola austríaca e tal, mas você faz um trabalho diferente, que você tem um canal do YouTube que você bate legal na esquerda, você realmente detona legal à esquerda, e, ao mesmo tempo, você é uma pessoa que vem estudando e aplicando escola austríaca para investimentos, os fundamentos de escola austríaca. Então, assim, às vezes as pessoas veem os seus vídeos lá, você detonando, brincando, zoando, que eu acho que quero que você fale também se isso também faz parte de uma estratégia. Quando é que você decidiu que você traria mais público se você fizesse isso? E às vezes até traz mais, não sei, você fala pra gente, traz mais clientes, porque o cara vê, a Nanda pensa igual eu. Como é que é essa estratégia sua, antes da gente falar de investimentos, né? E falar um pouco como é que você veio parar nesse mundo de escola austríaca. Hoje você está realmente muito engajada, já apresentou paper lá na Oxford Research Conference, tá voando aí sobre o uso de escola austríaca em investimento. Primeiro, vamos lá, me diz como é que você chegou nesse negócio de escola austríaca, e aí depois você fala dessa estratégia de comunicação sua, e aí depois a gente fala de investimento. Assim, eu devo muito ao Instituto Mises pela minha formação intelectual e profissional, porque desde que eu entrei para pós-graduação em 2022, não sei se você vai lembrar, eu te liguei falando que eu tinha interesse em participar e ficar mais próxima do Instituto, e você me apresentou, me abriu as portas, explicou o processo, como funcionava. Depois a gente foi já como aluna da pós-graduação, eu fui apresentar o paper em Auburn, que até a gente foi, estivemos juntos lá no Alabama. Então, os meus estudos em escola austríaca começaram aí, né, de forma mais aprofundada. Mas antes você trabalhava em banco, você trabalhava no Citi, aí depois você começou a discutir sobre criptomoedas. E aí, nisso que você chegou na escola austríaca, foi mais ou menos isso? Eu conheci a escola austríaca através do Bitcoin, quando eu comecei a entender os fundamentos do Bitcoin, que é uma coisa até um pouco difícil de explicar, né, Adriano? Porque a maioria das pessoas compra Bitcoin só pensando no preço e enxerga só como um ativo financeiro.
Mas existe uma tese por trás, existe um fundamento de descentralização, de moeda que não é emitida pelo Estado. Então, à medida que eu fui estudando esses fundamentos, eu decidi me aprofundar mais na escola austríaca por ser a única corrente de pensamento econômico realista, né? A gente fala muito, por exemplo, do papel do empreendedor, que também é algo que me inspirou pessoalmente a abrir o escritório. A gente fala da importância do dinheiro, do período em que do padrão ouro, na época que o mundo estava sob moeda forte, enfim, eu comecei através do Bitcoin. E aí você comentou do canal, é engraçado que eu tenho um vídeo no YouTube que é 5 ideias básicas de escola austríaca. E eu não esperava que esse vídeo ia bem, porque é um vídeo mais técnico, mas assim, ao mesmo tempo é um vídeo bobinho, assim, são conceitos... É o básico do básico, é o básico do básico. É, o básico do básico, assim, inclusive para quem está começando agora e se interessa pela escola austríaca, esse vídeo até é bom. Eu recomendo alguns livros iniciais, como As 6 Lições, A Mentalidade Anticapitalista. Não vou recomendar uma Ação Humana do Mises. Então, e esse vídeo, Adriano, assim, eu comentei a respeito em um outro vídeo meu que eu fiz falando sobre a diferença de salário entre homens e mulheres no futebol, e esse vídeo viralizou, só que automaticamente o de escola austríaca também entrou no fluxo e começou a pegar muita view. Ele deve estar, sei lá, com umas 500 mil views. Então foi assim que eu comecei a fazer conteúdo e me interessar por esses temas. Pois é, mas aí chegou uma hora que você começou a avacalhar com a galera da esquerda e parece que isso te alavancou mais ainda nos seus vídeos. Mas é o que engaja, Adriano, não adianta, eu posso fazer o vídeo mais técnico do mundo, assim, apresentando o conceito de ciclo econômico, aquela coisa que assim, a gente gosta, a gente sabe o quanto é importante, mas eu acho que para chegar nas massas tem que ser uma linguagem mais fácil, tem que ter humor, tem que ter uma dose ali de algo que a pessoa se identifique, porque o conteúdo técnico, infelizmente, não engaja. Eu percebo isso nos meus vídeos. Cara, não é nem conteúdo técnico, eu acho que a galera hoje tá tão, assim, neurônio curtinho, que, assim, uma vez nós fizemos um episódio com o Fernando André falando da relevância da escola austríaca na academia, que está crescendo muito, né? Tem muitos papers, muita gente, professor Peter Klein e tal. E aí o povo só viu o título. O povo nem para entrar no vídeo para ver, o povo pegava o título e, tá tudo errado, não sei o que, véi, assiste o vídeo para ver o que a gente tá falando lá, por favor. O cara nem para assistir vídeo, então imagina ter que estudar coisa a mais. Mas nessa rede que você joga pra massa, vem às vezes gente boa, vem gente que quer estudar mais, quer aprender mais, seria mais ou menos isso, né? Vem de tudo, e é um meio de captação de clientes também. A maior parte dos nossos clientes, tudo me conheceram pelo canal, pelas redes, ou por eventos do Mises também. Quando a gente faz os Mises Meeting, dali já saíram clientes, porque são pessoas que se identificam conosco não só pela parte de investimentos, mas pelos valores também. Afinal, a gente cuida de uma parte muito sensível da vida das pessoas, que é o dinheiro. Então, você vai colocar o seu dinheiro nas mãos de alguém que você não conhece ou não compactua dos mesmos valores? Não faz sentido. Então, esses eventos também que o Instituto promove são muito bons. Já até saíram contratações desses eventos, e vale muito a pena para quem puder participar, né, que o Instituto está sempre promovendo. A gente faz os Mises Meetings, que são aqueles encontros para alunos e para a comunidade, alumni e conhecidos do Mises, e a gente tem a felicidade de ter uma importante parceria com a Guardian Trust, que sempre a gente está fazendo aí no auditório de vocês, aí no prédio de vocês. Então, assim, é uma parceria que está dando muito certo para a gente está muito feliz da receptividade de vocês correm atrás. O último Mises Meeting que a gente gravou, a Nanda arrumou, junto com o Thiago, um carrinho de pipoca, velho. Os caras... Chegou um carrinho de pipoca lá e falou assim, o que é isso? Sei lá, deu vontade de trazer pipoca pra galera. E eu, traz pipoca, mas não um carrinho, com a mulher e tudo lá, estourando pipoca, servindo pra galera e tal, né? Então, assim, a gente fica muito feliz dessa
amizade, não só institucional, mas de amigos, tornamos grandes, você se tornou uma grande amiga de todos nós ali dentro do Instituto Mises, e claro, você também é Instituto Mises, foi aluna nossa, terminou o curso e tal. E aí, fazendo essa ponte, afinal das contas, você é realmente escola austríaca, a gente fala muito de escola austríaca, investimento e tal, mas quando a gente fala de escola austríaca, o pessoal fala do Mises, fala do Hayek, mas tem muita gente discutindo investimento dentro da escola austríaca. Atualmente, pessoas que fazem investimentos, pessoas que não é só o fundamento que está correto, né, Nanda? Tem muita gente discutindo escola austríaca também de investimentos? Tem, inclusive, até trazendo alguns exemplos assim do mercado financeiro, o próprio pai do Warren Buffett, que é conhecido como um dos maiores investidores de todos os tempos, o pai dele, ele era nitidamente influenciado pelas ideias de escola austríaca. Ele era contra políticas do New Deal e ele chegou a escrever para o Rothbard pedindo que ele enviasse alguns livros para o filho dele, o Warren Buffett. Então tem essa influência, ele teve essa influência na criação dele. E outro exemplo também, se a gente pensar o Menger ele trabalhava numa espécie de editorial, num jornal, e boa parte das análises dele eram baseadas nos movimentos das bolsas de valores, nos preços, na variação de preço nas bolsas. Então, a escola austríaca ela tem total aplicação dentro do mundo dos investimentos. A gente pode até passar, no decorrer da live, explicar alguns pontos. O que diferencia a abordagem austríaca na hora de investir? Então, a questão dos ciclos econômicos, da incerteza, dos metais preciosos, sempre colocar ouro na carteira, ouro, prata, metais em geral. Então, mas tem sim bastante referências da escola austríaca no mercado financeiro. Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho, porque assim, que os austríacos oferecem a melhor teoria para compreender a economia, isso aí você já sabe, tá careca de saber, quem acompanha aqui o nosso podcast. Mas, por mais didática que seja a teoria austríaca, às vezes tem alguns conceitos que o pessoal se perde, alguns conceitos econômicos aí, que às vezes é difícil, principalmente para quem não tem uma formação na área de economia. Bom, eu tenho uma solução para isso. Conheço o meu curso Economia para Não Economistas. Um curso criado para explicar sem complicação esses conceitos econômicos e tentar explicar esse maldito economês. Então a ideia do curso é você entender de moeda, origem de inflação, forças de mercado, consequências do intervencionismo e um monte de coisa que é importante para o dia a dia. O curso também oferece aulas voltadas para profissionais de outras áreas que demandam muito de economia no seu dia a dia. São 4 aulas especiais para médicos, advogados, pessoal do urbanismo e transportes e mercado financeiro. Acesse agora esse link que aparece aí na descrição do episódio e saiba mais. Economia para Não Economistas, agora de volta ao nosso episódio. Quando a gente fala em ciclo econômico, eu acho que essa é uma frase que já virou bagunça, né? Porque todo mundo usa esse negócio de ciclo econômico. Aí vem aqueles investidores geniais que falam assim, olha, descobri a bolha, descobri o segredo, né? É comprar na baixa e vender na alta para aproveitar o ciclo. Velho, mas como é que você acerta essa porcaria se você não tiver algum fundamento? Não tem como. E muita gente, e tem várias teorias de ciclo econômico. A diferença é que a austríaca consegue ser mais efetiva nesse desenho das previsões, dos ciclos, das crises. E não é só crise para falar que vai dar merda, mas para fazer investimento. Seria isso, né, Nanda? Com certeza, porque você consegue, durante o período de crises, dependendo do investimento que você faz, até ter ganhos. Um exemplo disso são os metais preciosos. Períodos de crise tendem a favorecer os metais. Tanto que 2022 foi um ano que ações e bonds caíram. Então, aquele portfólio tradicional de renda fixa e renda variável, ele sofreu muito se comparado a alguém que diversificava em metais preciosos também. Então, períodos de crise favorecem os metais porque são ativos de riqueza real, ativos defensivos. Nas últimas 8 recessões nos Estados Unidos, o ouro performou melhor que o S&P em 6 delas. Então, assim, uma abordagem
austríaca dos investimentos, uma das abordagens é justamente isso. Tem que ter metais, tem que ter uma parte de metal na carteira. Se você quiser comprar via ETF para ter liquidez, ótimo, mas se preferir comprar fisicamente também, aí é o melhor dos mundos, né? Porque aí você se protege do risco sistêmico. Mas uma das estratégias é incluir os metais preciosos na carteira, sim, para buscar proteção e até rentabilidade em períodos de crise. É essa a questão principal, né? Porque todo mundo fala de diversificar, mas você às vezes diversifica só no nomezinho do negócio. Às vezes são ativos que performam do mesmo jeito, e tem gente que faz isso, não é? Exato, Adriano, você tocou num ponto-chave. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa, eu estou diversificado, eu comprei ações da Apple, ações da Microsoft, ações da Tesla, e sei lá, eu diversifiquei. E não, você não diversificou. Porque além de você ter comprado só uma classe de ativos, que é ações, você também comprou várias empresas do mesmo setor, que estão correlacionadas, que tendem a reagir ao ciclo da mesma forma. Então, como que você investe de acordo com o ciclo econômico? Diversificando nas classes de ativos. Coloca um pouquinho em ações, coloca um pouco em metais, um pouco em renda fixa, deixa um cash para você aproveitar a oportunidade, aproveitar o pânico, que geralmente sempre acontece algum tipo de estresse, alguma coisa. Essa seria a melhor estratégia. E assim, você que começou lá em banco, você vê uma diferença muito... Porque assim, falar de diversificação, todo mundo fala. Você viu diferença no formato e na estrutura dessas classes, dos ativos que você, Amanda, lá de trás de banco, recomendava para o pessoal hoje que você recomenda? Total. Adriano, é muito comum as pessoas que não estudam escola austríaca, que não compreendem escola austríaca, que não estudam história também, eu já vi gente falando o absurdo que não investe em ouro porque o ouro não tem fluxo de caixa. Só que assim, isso não descredibiliza o asset, o ativo em si. O ouro foi simplesmente a melhor moeda da história da humanidade. Então, você não vai buscar o dividendo, você não vai buscar o fluxo de caixa nesse ativo, você vai buscar proteção. É um outro objetivo. E eu percebo isso, até em relação também ao Bitcoin, é a mesma coisa. Muitas pessoas até hoje não enxergam o potencial do Bitcoin, a tese do Bitcoin, porque ficam nesses argumentos viciados de mercado financeiro convencional, que dizem que, por não ter fluxo de caixa, eu não vou investir, o que não faz sentido. E o que esse pessoal, quando fala em fluxo de caixa, o que eles estão querendo dizer? Por exemplo, você ter uma geração mesmo de caixa, que nem uma empresa ela tem fluxo de caixa, ou seja, ela gera caixa e pode repassar esses ganhos em forma de dividendos aos investidores. Então, na cabeça dessas pessoas, pelo ouro, metais, Bitcoin não ter esse repasse aos investidores porque são commodities, não geram fluxo de caixa, é como se não tivesse valor. Então, eles argumentam mais ou menos nesse sentido. Até assim, a escola austríaca, para muita gente, é visto sempre como eles torcem o nariz, sabe? Vai falar de ouro, vai falar de metais. Só que aí o que acontece? Aquilo que você falou. Aí vem a crise, e aí aqueles austríacos que se prepararam de acordo para aquela crise, o que é se preparar para uma crise? Diversificar nas principais classes, aí sim os austríacos são lembrados, né? Nossa, aquele cara previu a crise de 2008, aquele fulano já falava de crise antes de 29. Então isso também acontece. Porque assim, não é porque também tem, todo lugar tem os malucos da vida, né? Tem um pessoal que fala de Bitcoin e acha que é só o Bitcoin. Tem cara que fala que ouro é só ouro, né? Então assim, eu adoro o Peter Schiff, mas a ideia dele é ouro, só ouro. Ferra um pouco essa coisa e o pessoal só lembra dele. Claro que ele na crise de 2008 se deu bem pra caramba, porque ele tava com muito patrimônio muito forte em ouro, né? E tem muito austríaco lá nos Estados Unidos que trabalham em empresas de ouro e tal. Então, assim, eu acho que tem um pouco essa maldade dos caras de querer rotular todo mundo como os caras do ouro. Mas, sim, é uma parte importante da diversificação da carteira, né? O Peter Schiff, inclusive, ele escreveu um livro, né? Acho que foi 2007, assim, meses antes de estourar.
acho que Crash Proof, alguma coisa assim, já falando da bolha imobiliária. Então, assim, foi genial nesse sentido. Mas eu também sou da ideia de, assim, reconheço a tese, mas eu não vou pro tudo ou nada. Eu acho que é legal a gente diversificar nas principais classes, até porque, Adriana, a gente nunca sabe quando que vai vir a próxima crise, né? Então, você comprar a ideia de que vai ter uma crise esse ano, então eu vou colocar 100% em ouro, isso é fazer uma aposta direcional. Você está acreditando que vai ter uma crise e tendo certeza do futuro, que é, por definição, subjetivo e incerto. Então, eu sou muito mais da filosofia de, não, tenha um pouco de ações, sim, na sua carteira, tenha um pouco de ouro, um pouco de Bitcoin, porque independente do cenário que se materializar, você vai conseguir se sair bem. E você falou uma coisa importante, né? Quando chega a crise, o austríaco é lembrado, né? Mas eu já escutei gente fazer a seguinte crítica, queria que você comentasse. O austríaco sempre acerta a crise porque ele sempre fala que vai ter uma crise. Então é tipo um profeta do mundo vai acabar. Quando o mundo acaba, olha, ele acertou, mas ele só fala isso. Parece um disco. Um dia o cara falou isso. Parece um disco furado, fica falando de crise, quando ela chega, eu previ, eu acertei e tal. Também não é desse. Como é que você vê o acerto de previsibilidade dos austríacos? Como é que é a acuracidade do austríaco nessa questão da previsão das crises? Eu acho que, assim, existe mesmo isso, né? De tanto falar em crise, uma hora ela acontece e uma hora a pessoa acertou, né? Mas acho que uma outra abordagem austríaca em relação ao mercado, Adriano, é a incerteza, a própria incerteza do mercado. Então, não tem como você cravar o que vai acontecer e o que nos espera. Por mais que nós temos ali, se a gente caçar, a gente vai ter vários indicadores apontando para uma crise em breve, mas não dá para saber se ela vai se materializar agora ou daqui 2, 5, 10 anos. Isso não tem como saber. Então, lidar com a incerteza é essencial. Por mais que a incerteza não venda, eu falo muito isso aqui para a equipe. Na hora que um cliente pergunta o que vai acontecer com o dólar amanhã, eu não tenho como saber. E eu sei que o cliente ele não quer ouvir isso, ele quer a confirmação de que ou vai subir ou vai cair. A incerteza não vende, mas é a realidade, é algo presente e até desejável, né, para os mercados. Como que você lida? Porque, assim, para nós austríacos, incerteza é uma das coisas mais importantes, né? Tudo é incerteza, por isso que muito manual de economia para a gente é um lixo, porque ele parte de que todo mundo tem informação, e a informação está distribuída de forma homogênea, que é os setores pardos, que é o que faz a economia acabar na primeira página, um livro de economia acabar na primeira página. E é um fundamento importante para a gente, como você falou muito bem, desde o Menger ele trabalhava essa incerteza. Como trabalhar no cotidiano de investimento com incerteza? Você até dificulta vender, mas como é que você trata com a incerteza dentro dessa rotina de investimentos? Assim, a gente trabalha com probabilidades, né? Então, por exemplo, nesse ponto, a análise técnica ajuda, porque a análise técnica nada mais é do que a probabilidade que um evento, que um padrão se concretize. Então, quando o cliente pergunta, a gente nunca fala exatamente o que vai acontecer, mas sim a chance que aconteça baseado no fundamento XYZ. E caso não aconteça, a gente também não prometeu, não fez uma falsa promessa. E como eu falei, assim, isso não é vendável, não é comercialmente agradável, as pessoas querem ouvir. Eu até uso isso em alguns vídeos no canal. Então, tal ação vai explodir, correção chegando, assim, uma coisa mais de certeza, porque é isso que chama a atenção, mas aí a gente volta para o fundamento. Eu explico no fundamento o porquê que não dá para saber o que vai acontecer. Até tem aquele personagem famoso, a Faria Lima, que mexia com café, né, Conga 30, como é que era aquela treta? Era da Via Varejo. Era. Vara 30 e Vara 30, Conga 20, era um negócio assim. Não lembro, não. Você vê que o cara ficava chutando os números ali, era mais um marketing para vender aquelas ações e acabar chegando a 30, porque tava promovendo tanto, todo mundo começava a comprar e
Acabou que não deu, né? Não chegou. Não chegou a Via Varejo. A última vez que eu olhei, nossa, nem sei se vai se recuperar. Aliás, as ações brasileiras eu acho extremamente complicado, Adriano, porque qual que são as duas tendências econômicas do Brasil? Juros e inflação. Então você não tem que. A sua estratégia de investimento você não tem que ser muito diferente disso. Você vai colocar a maior parte em renda variável no Brasil, para mim é loucura. Vai em juros e inflação, títulos atrelados à inflação, CDI. É por isso que mais de 90% dos gestores da Faria Lima não conseguem bater o índice, porque não fazem o básico, que é juros e inflação. Esse é o dever de casa. É o pessoal que é entrevistado no relatório lá do Focus e fica falando que inflação, que a inflação a previsão de inflação é 4% e que os juros vai cair. Cara, os caras é maluco, né, meu? Os caras é mais de emoção. Por isso que assim, quando você fala análise técnica, muita gente fala assim, mas eu faço análise técnica e tal, mas é uma análise de analisar mesmo. Por exemplo, nós temos um grande amigo nosso que a gente admira ele e assim, que é o grande Jonas. Cara, ele vai fazendo vídeo analisando. Não é que ele chutou um número lá e acertou, não. Ele vai se desdobrando na análise e é um pouco disso que você faz no seu dia a dia também, né? Quando a gente fala de análise técnica, não é só ler o relatório de alguém que falou que... Porque o pessoal acha que é isso, né? Análise técnica é ler o relatório de alguém, né? Mas não, é você construir a sua análise usando esses fundamentos, que é como é que a empresa está performando, como é que está isso, né? Seria mais ou menos isso, né? E o que você falou da Faria Lima, da inflação, Adriano, uma outra coisa que a gente também precisa se atentar é na confiança dos índices, né? Porque a inflação não é IPCA. Por mais que a gente conheça inflação como IPCA, inflação como inflação de preços, a definição austríaca de inflação é aumento da base monetária. E o próprio IPCA é um índice extremamente manipulado, subjetivo e que não reflete os hábitos de consumo individual. Então, essa história de eu vou só me basear no IPCA também fere um outro princípio básico da escola austríaca, que é a subjetividade, né? Entre IPCA e M2 tem que olhar M2, é isso? Teoricamente sim. Uhum. Porque ali não para de subir, né? Mas o mainstream, Adriano, assim, não é que a gente tem que deixar de olhar, porque a gente precisa olhar para entender o que o mercado está olhando. O mercado vai se basear naquilo, né? Não que ele é uma régua, mas ele indica a expectativa que as pessoas estão tendo por olhar o IPCA. Seria isso? Exato, indica a expectativa dos agentes econômicos. Então, a gente tem que olhar sim, acompanhar, mas entendendo das limitações de qualquer índice estatístico e governamental. Sensacional isso. E aí, cara, a gente trabalha essa discussão sobre inflação, sobre incerteza, que é uma coisa muito importante para nós, a escola austríaca, a questão das crises, que também é muito importante. Mas o que eu quero discutir contigo é o seguinte, quando a gente falou isso um pouco no começo, mas eu quero aprofundar isso aí. Nem só de metais e de Bitcoin é feito austríaco, você falou das classes. Quais ativos que você fala assim, cara, isso aqui é fria, isso aqui pode ser Brasil, pode ser onde for, esse ativo aqui é a molatada do mundo, isso aqui é impossível de entrar. O que você nunca compraria? Eu não compro altcoins, eu só compro Bitcoin. Eu acho altcoin extremamente arriscado. Assim, é só a gente parar para pensar que tem, sei lá, mais de 15, 20 mil. E a maior parte não presta. Deve ter uma ou outra ali que presta, mas a maior parte é lixo. Meme coins, essas coisas eu não compraria. A não ser que fosse para especular, né? Porque tem a diferença do investimento e da especulação. Por exemplo, eu compraria uma meme coin para especular, conhecendo os riscos e sabendo que eu posso perder tudo. Isso é especulação, não é investimento. Como investimento, eu jamais compraria. Então, acho que entraria aí altcoins, algumas empresas de tecnologia que eu não conheço, que eu não consigo entender o mecanismo. Acho, Adriano, que assim, essa pergunta... Uma recomendação para quem nos assiste é compre aquilo que você entende.
aquilo que você sabe, como aí aquela empresa funciona, qual setor que ela está alocada, como que ela ganha dinheiro, porque se você começar a comprar um monte de coisa e depois você olhar a sua carteira e falar, nossa, por que eu fiz isso? Aí não é legal, aí você está sendo negligente com o seu dinheiro. E você falou dos altcoins e do Bitcoin. Onde você aposta que é a diferença? Por que o Bitcoin sobrevive tão bem em relação aos altcoins que vão surgindo? Porque assim, a ideia era, que eu imaginava quando surgiu o Bitcoin, é que você teria surgindo outras criptomoedas que iriam competir com o Bitcoin e iriam promover uma melhor e até surgir alguma moeda melhor que o Bitcoin, mas isso não aconteceu. O que você... Ou está acontecendo e a gente não está vendo? Como é que você tenta me falar como é que é esse mercado de criptomoedas? Porque eu sei que você não é devota do Bitcoin, porque se a gente entrevista um devoto do Bitcoin, aí é outra história, né? Mas como eu sei que você não é devota, você vai trazer uma análise técnica para mim do Bitcoin. Sim, uma análise mais fria. Pior que eu já fui assim, Adriano, eu já fui essa pessoa, mas eu brinco que eu me curei e hoje... Mas como assim se curou? Não, vamos lá, vamos entrar na fofoca. Vamos entrar na fofoca. Adriano, quando eu conheci o Bitcoin, assim... Massa, assim, faz sentido. É incrível. Faz sentido óbvio. o cara ser apaixonado, porque é do caralho. Exato, mas eu fiquei assim. Mas é o que eu falo, o Bitcoin é legal, o que estraga é o fã-clube. Porque tem gente que acha que o Bitcoin vai salvar a vida, vai salvar a humanidade, assim. Eu não preciso fazer nada, eu não posso, por exemplo, investir... Bitcoin vai acabar com o Estado, tipo assim, você não precisa fazer nada. É ele que vai acabar com o Estado. Nada. Só compra aí 0,0001 de Bitcoin e pronto, você já tá lutando contra o sistema. É nesse nível. Então, assim, eu já fui assim, mas eu me curei à medida que eu entendi que qual o problema de eu querer investir em uma empresa que gera valor para a sociedade, uma empresa tecnológica, disruptiva, revolucionária. Qual o problema de investir, de comprar ouro, sendo que foi a melhor moeda da história da humanidade? Então, vamos lá, eu tenho Bitcoin, eu falo para os clientes para comprar Bitcoin, mas eu não sou 100% em Bitcoin, porque eu acredito que outras classes de ativos também têm a sua importância. Sim, aí vamos agora voltar então para a pergunta original, né? Esse mercado das criptomoedas, eu sempre apostei que poderia surgir alguém melhor que o Bitcoin, mas não surgiu. O que você explica isso? Ou você acha que está surgindo, que pode surgir? Que eu achei que ia ter a competição, eu achei que ia rolar uma competição, mas o Bitcoin tá, não sei. A melhor propriedade do Bitcoin é a descentralização, Adriana. Nós não sabemos quem é Satoshi Nakamoto, se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo de pessoas. E não saber é muito bom, porque significa que ele foi criado com o objetivo de atender, de resolver um problema, e não com o objetivo de enriquecer os seus desenvolvedores. E eu não vejo isso acontecer em muitas altcoins. Tem altcoins que são criadas só para o cara que criou lá ganhar, fazer um hypezinho e enriquecer. Então, tem uma figura de uma equipe, de um desenvolvedor ali por trás. O Bitcoin não, ele é descentralizado. Então, acho que essa é a grande... É isso que diferencia o Bitcoin das demais. Mas não tem nenhuma outra que surgiu também, que ninguém sabe quem que é o dono? Tentaram, né? Teve até aquela que o Daniel Fraga também falava, Bitcoin Cash. Tentaram fazer. Mas o Bitcoin foi o que foi mais, assim, aceito pelo mercado, né? Beleza, não, então show de bola. Porque, assim, eu sempre imaginei que o Bitcoin seria só mais uma. Claro, hoje é só mais uma, mas é um que para de pé quando a gente precisa, né? E eu sei que você já teve uma treta com galera de Bitcoin quando você falou que... Porque, assim, quando o Bitcoin vai bem, todo mundo fala, agora vai. E aí você gravou um vídeo falando assim, não, é porque agora tem liquidez no mercado, por isso que tá indo. Tira a liquidez do mercado, o Bitcoin cai também. E aí você mostrou, eu acho que você adquiriu uma série de haters naquele momento, né? Assim, é religião, não pode... Quer dizer, eu não posso apresentar um ponto porque, não, você está traindo movimento. É nesse nível de doença. Então, sim, de fato, eu atraí
esses haters, mas faz parte, né, Adriano? E era uma análise do Bitcoin, cara, não é assim, Não tô não tô falando não falando mal. compre. Isso, ó, quando tem mais liquidez no mercado, as pessoas compram Bitcoin, simples assim. Exato. Não dá. Mas eu acho que com o ouro também acontece isso. É muito comum isso no mercado, Adriana. As pessoas elas pegam ativos e casam com eles e viram fã, entendeu? Ações também. Lembra uma época da Magalu? Não, eu lembro da galera dos FIIs, cara, eles são piores do que a galera da Magalu lá de trás, velho. Os caras dos FIIs, o FII tá derretendo, o fundo de investimento imobiliário tá derretendo, os caras, é só segurar, é a hora até de comprar mais, porque você tem o fluxo de caixa lá, os dividendos, os aluguelzinhos lá, e os caras tão, cara, é feita. Essa história dos FIIs, Adriano, uma coisa que acontece também é assim, a pessoa comprou fundo imobiliário, aí está recebendo dividendo, mas o valor principal, o valor da cota, está caindo. Então, assim, quer dizer, você recebe de um lado, mas o valor principal está diminuindo. Então, o que adianta se está entrando de um lado e caindo de outro? Então, são narrativas que muitas pessoas compram mais baseado na emoção do que na racionalidade. Não, eu vou fazer uma meia-culpa aqui, eu vou falar uma verdade. Eu uma vez comprei FII, aqueles FIAGROS, né? Aí, cara, eu fiquei puto, porque era assim, ele despencando, a gente vendo que ele tava indo mal, que tava tendo problema e tal. Aí o valor dele tá diminuindo, aí os caras fazem aquela continha lá de quanto que ele tá retornando, aí olha, aí os caras falam assim, tá melhorando. Claro, o valor principal tá caindo, aí você acha que tá pagando mais, mas não tá pagando mais, é porque como ele saiu de 5 e tá em 2, porra, o maior crescimento foi do... Gente, isso não é vantagem, isso é um defeito do ativo. Não, eu acho, assim, Adriano, de verdade, para mim não existe nenhum ativo perfeito, 100% perfeito, se a gente parar para pensar. Até o próprio Ron Paul, que ele foi lá no Mrs. You, quando eu fiz, ele deu uma palestra, ele fala sobre isso, né? E ele é super defensor do ouro, Bitcoin, e ele fala que mesmo existe a possibilidade do ouro e do Bitcoin coexistirem no mesmo sistema, cada um para uma finalidade. Talvez o ouro não seja tão bom assim para transacionar e usa. E o Bitcoin é sensacional para transacionar. Então, ele faz uma análise fria, querendo dizer o seguinte, gente, ó, não tem perfeição, tudo envolve um trade-off. Então, nada impede das duas coisas existirem, né? Até aproveitando, eu acho que o Mises. Eu não sei se é o Mrs. You ou a ERC que estão abertas as inscrições. Eu recomendo fortemente que quem tem interesse e possibilidade de ir pro Alabama, lá para Auburn, Alabama, participar dessa imersão que vale muito a pena. Para mim foi uma experiência, assim, que foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu vi que você estava interessada em... Eu lembro até hoje que você ficava me falando, será que vale a pena ir? Será que vai ser legal? Será que eles vão aceitar meu artigo? Eu, não, cara, manda, vai ser da hora, vai ser legal e tal. Então, assim, mesmo se esse podcast você está ouvindo numa época que já encerrou a inscrição, tanto para o Austrian... Só fazendo um adendo explicar para o pessoal, né? O Austrian Economic Research Conference é uma conferência de pessoas que estão pesquisando sobre escola austríaca. Então, as pessoas submetem seus papers, eles são aprovados para apresentar, e além dos papers, tem os keynotes, que eles chamam os caras feras lá para falar alguma coisa e tal, fazer algum painel e tal, não sei o quê. O Mises U, aí você tem o Mises U, que é o Mises University, e você tem o Rothbard Seminar. Aí já é mais imersivo ainda, porque é sentar a bunda na cadeira e ficar escutando o Salerno, escutando a galera. Quando você fez o Mises U, quem que falou? O Salerno falou, aquele Mark alguma coisa. Packard. Mark Packard falou? Acho que era esse o nome. O outro lá, o Gordon, também falou. David Gordon, professor David Gordon. O Ron Paul, que apareceu assim, o Ron Paul surpresa. tava lá. A mulher do Peter Klein. O Peter Klein falou, Sarah e a mulher dele também. Ele e a esposa falaram, ótimo, que legal. Então, assim, é uma imersão de você participar e ver com esses caras. Então, assim, se você tá vendo esse podcast, foi lá e tá fechado as inscrições, vai abrir ainda, fica de olho, até mesmo porque a gente tem que se programar financeiramente para ir, não é uma coisa assim, eu vou na padaria, vou no evento do Instituto Miss Brasil, que é ali em São Paulo. Não, você vai para os Estados Unidos, né? O dólar, né, cada hora dispara mais. Então, assim, fique com esses eventos no seu radar
porque é importante. Você que é da escola austríaca, vai para o Austrian Economic Research Conference, mesmo que seja nem para apresentar, mas para ir lá ver os papers, o que os caras estão discutindo de escola austríaca hoje. Aí tem cara lá falando de fronteira, de imigração, de um monte de tema, de direito, de economia também, claro, óbvio e tal, estratégia. Então, assim, é muito da hora. E você foi nos dois no mesmo ano, né? Você foi no Austrian Economic Research 2024, no Austrian Economics, e depois você foi no Mises U. Qual a diferença que você sentiu? Você sentiu qual a diferença dos dois? Qual que é a principal diferença deles? Para você que participou, né? O Mises U, a gente recebeu uma apostila, então você se inscreve, eles mandam um PDF, um reading, que você precisa se preparar para as aulas, e ele vai em todos os fundamentos da escola austríaca. Então, empreendedorismo, o valor subjetivo, a praxeologia, então ele vai indo ciclo econômico, ele vai ponto a ponto, e as lectures são organizadas com base nesses pontos. São palestras de 45 minutos cada, com 15 minutos de intervalo e já começa outra. Então é bem dinâmico, assim, apesar de ser o dia inteiro de aula, você pode ficar, é muito rápido, porque muda muito o assunto. Na Austrian Research Conference, eu achei os temas muito mais aprofundados, assim, de gente que tava ali. Eu até fiquei nervosa com o meu, porque eu falei, gente, eu tô aqui perto dessas pessoas, desses caras, que, assim, eles estudam isso há, sei lá, mais de 20 anos e faz um tipo de análise muito mais profunda do que eu, na minha condição, faria. Então, achei que é um pouco essa diferença. Mas os dois super vale a pena, tanto para quem está começando, quanto para quem já tem mais conhecimento. Então, assim, cara, recomendo os eventos. Nós estamos voltando também com os eventos do Instituto Mises Brasil aqui no Brasil, mas também são eventos para você dar aquela aprofundada, tomar aquele banho de escola austríaca. E eu lembro que você começou a achar um monte de autores que você nem sabia que existia e que os caras são investidores e os caras no livro contam que aplica escola austríaca, né? Eu lembro que você mostrou um livro, eu não lembro agora o nome Esse aqui, do cara ó, que você mostrou. Ele tá aqui na estante, peraí que eu vou pegar. Pega aí. Ó, esse cara aqui, o Murray Sabrin, eu também não conhecia ele, eu conheci lá na conferência. Ele falando de ciclo econômico, e a minha apresentação, meu paper foi de ciclo econômico. Eu falei, eu vou comprar o livro do cara, né, pra, sei lá, o que eu posso pegar de insight para melhorar a minha apresentação. Beleza, peguei e aí eu comecei a ler, e eu vi que a maior referência de ciclo econômico dele, um dos indicadores que ele usa para o ciclo, é o Martin Pring, que é um analista técnico que tem, sei lá, mais de 40 anos de mercado, e que eu conheci o Martin Pring. Eu já acompanho o Martin Pring há muitos anos. E eu nem sei, e acho que ele nem é austríaco, assim, nunca vi nada de escola austríaca, mas o que eu gostei foi essa interface entre um autor que é mainstream, um cara que faz um trabalho no mercado financeiro convencional, e um austríaco mencionando os indicadores do Martin Pring, falando que eles foram muito assertivos na determinação de qual estágio do ciclo econômico nós estamos. Porque por mais que, sim, o mercado é incerto, não tem como você adivinhar, não tem como prever que a gente está na recessão, que nós vamos para uma recessão daqui tanto tempo, isso é impossível, mas você consegue, por meio de análise técnica, fundamentos, análise de dados econômicos, compreender em qual fase do ciclo econômico nós estamos. E o Martin Pring, ele divide o ciclo em 6 etapas. São 3 estágios na fase ascendente de expansão e 3 estágios na fase descendente. E eu já acompanho ele há muito tempo, assim, eu acompanho as recomendações do Martin Pring, costumam ser muito assertivas, e achei, assim, até comprei o livro dele porque foi uma coincidência ele ter mencionado o cara. E aí mostra, galera, que vocês estão escutando a gente, que, assim, de novo, escola austríaca não é time de futebol, não. Tipo assim, tem que ser austríaco pra gente aceitar a ideia daqueles caras. Não, se o cara entende do mundo real, porque a nossa ideia é buscar teorias que expliquem o mundo real, e não fazer o contrário, que é o que muitas teorias fazem. Se tem um cara que tá mandando bem no mundo real, vai fazer todo sentido
os fundamentos desse cara bater com os fundamentos de ideias de escola austríaca. Seria isso. A gente não tem que ficar, o fulano é bom porque ele é austríaco. Não, às vezes ele é austríaco, mas ele não aplica bem o dinheiro dele, né? Então não dá pra... Às vezes é um cara tipo eu que só entende de transporte na escola austríaca, não vai entender nada de investimento, né, Nando? Não, cada um. E é uma escola de pensamento econômico que sempre se baseia na realidade, diferente de outras escolas de pensamento que se baseiam em aproximações imperfeitas, aproximações da realidade. Então, exemplo, os keynesianos, os modelos keynesianos, que são, assim, até lá no Mises Gil a gente falava, né, que se você vai olhar um modelo matemático keynesianista, o capital é só um K, mas eles não aprofundam em todo o processo de formação desse capital, se esse capital é ou não homogêneo, não entra nesse tipo de análise, é só um K, você partiu do K. Então, obviamente, são modelos que não refletem, estão bem longe de refletir a realidade. Porque quando a gente fala em letra K, o cara não sabe o que é máquina e o que é dinheiro no banco, né? E a máquina vai performar muito diferente do dinheiro no banco. Mas na conta é a mesma coisa. Se tem 1.000 na máquina e 1.000 no banco, o K do keynesiano é 2 pau, né? Exato. Quando fala de capital, você tem como pensar de diversos aspectos, né? Se é um bem de consumo, se é dinheiro, se é máquina, o que é, né? Então não dá para você usar esse tipo de aproximação. E até um autor que eu gosto, acho que vocês não gostam muito, o Sérgio também não gosta muito, que é o Taleb. Mas os livros são bons. Não, é isso que eu ia falar. O problema do Sérgio, né, do atual presidente do Instituto Mises Brasil, é porque ele defende uma teoria que eu acredito na teoria do Sérgio, que são duas pessoas diferentes. Um escreveu o livro, tem um cara chamado Taleb que escreveu o livro, e tem outro cara que administra a conta do Twitter dele. Porque, cara, parece diferente. O livro é do caralho, concordo contigo. A treta do Sérgio e a minha é com o Twitter do maluco, que já bloqueou o Sérgio, já me bloqueou, já bloqueou. Eu acho que já bloqueou o Urit, cara. Então, assim... Cara... Então, assim, parece que são pessoas diferentes, né? Então, assim... Mas eu também... Pensando no livro, tamo junto. Não, os livros são muito bons, Adriano. Eu vou te falar, assim, pra mim é top, o próprio Antifrágil, pra mim é top 3 livros, melhores livros da vida. E ele é um cara que ele critica muito o modelo matemático para isso. Ele defende a incerteza, fala como a incerteza é algo presente e até benéfico para as pessoas, para a natureza, até para o corpo humano. Ele faz umas análises meio viajadas, mas que são boas. Põe você para refletir, né? Eu recomendo também. Você reflete até na sua vida, essa questão é bem interessante mesmo, é tipo Jordan Peterson para finanças, né? E ele é até estranho, né? Porque ele fala, no Antifrágil ele recomenda Hayek. Ele fala, dos economistas, Hayek é o único antifrágil. Ele fala isso. E aí depois lá no Twitter ele rebenta com os austríacos, ele fala mal todo mundo. Eu acho que são pessoas diferentes. Eu tenho essa teoria, não é teoria da conspiração, mas faz muito sentido. Alguém administra e não é ele que é o administrador do Twitter, ou o contrário, alguém escreveu e ele é quem toca o Twitter dele, né? E você sabe, eu fui para Nova York, na última vez que eu fui, eu tentei entrevistar o Taleb. Olha isso, eu acho que eu não contei isso pra ninguém, mas eu tentei. Eu mandei um e-mail pro Taleb, porque ele tem um site dele, que tem lá todas as publicações dele, e aí tem um e-mail para ele. Eu fui atrás desse e-mail e eu expliquei, eu falei assim, que eu gostei muito dos livros dele, que isso me inspirou pessoalmente na minha carreira como empreendedora, enfim. Eu até mandei um vídeo meu para ele, porque eu tenho um vídeo no canal falando das ideias dele. Eu recebi só uma resposta automática dele falando que não faz entrevistas e que desculpe por isso, mas
eu não participo de entrevista. Ou seja, ele tem uma postura, assim, meio... Talvez como pessoa ele seja meio escroto, assim. Mas, de novo, né? O livro é uma coisa. Ele, como pessoa, é totalmente diferente. Aí, ó, isso reforça a teoria do Sérgio, porque é o seguinte, ele deve ser um cara mais reservado, um cara que não gosta muito de interagir, e como o Twitter exige muita interação, eu mesmo jogo as coisas no Twitter e vou embora, nem fico vendo não, porque senão você fica doido. Então, eu acho que ele deve ser desses caras que não querem interagir muito e tal, e às vezes não é nem ser escroto, é o jeitão do cara, né, velho? Pode ser, o cara é desse jeito, né? Mas ele falou, no e-mail automático, ele falava que não dá entrevista pra ninguém, que não adianta insistir. Ah, então não é tão automático assim não, porque falou de entrevista, ué. Se fosse automático, era, olha, não respondo, não sei o que e tal. Não, é pra aparecer. Esse é um e-mail automático, por favor, não responder. Observação. Eu acho que ele que escreve, esse e-mail automático, não me responda. Enfim, não deu muito certo. Mas é um cara, assim, as ideias são boas, os livros são muito bons. E até para mercado financeiro também. A ideia da incerteza, do antifrágil, de você se dar bem em períodos de crise, de você não se expor 100% a um único ativo, enfim. Ele tem bons insights. Legal. E aí o cara, vamos imaginar um cliente seu, ou conhecido seu, vai lá e monta um portfólio bonitão, faz essa diversificação. Tá feito, é isso aí? Nós tá blindado ou tem que ficar mexendo na carteira, tem que ficar acompanhando? Como é que é esse negócio, ô Nanda? Olha, Adriana, a realocação é o estado da arte dos investimentos, porque é muito difícil. A gente consegue fazer uma realocação nos investimentos partindo de 3 abordagens. A primeira é tempo. Então, você coloca que você vai olhar a sua carteira de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, depende. Então, você pode setar por tempo. A segunda é por percentual dentro da carteira. Então, você colocou ali várias classes de ativos. Então, vamos supor que uma subiu muito. Aí você setou, e aqui é um chute, não tem, é arbitrário, você coloca que se subir 10%, você vai vender o excedente. Você põe outra coisa. E você vende o excedente e compra aquilo que tá descontado. Também uma outra, seria a segunda abordagem. E a terceira, que é o estado da arte, é você partir de análises mais sofisticadas. Então, acompanhar um pouco mais para entender em que estágio do ciclo econômico nós estamos, para, de repente, você até esticar um pouco a alocação, por exemplo, em ações. Então, vamos supor que você parte de 25% em ações, que é até o que tem uma teoria, né? Teoria do portfólio permanente. Ele parte de 25% de renda variável. Mas vamos supor que você está acompanhando, consegue desenvolver essa habilidade de acompanhar o mercado, de compreender. Você pode deixar até 40%, 50% de ações. O Martin Pring mesmo, ano passado, as recomendações dele estavam em 50%, porque no indicador dele é o que mandava comprar. Então, são essas 3 formas de você realocar. Eu acho que para quem está começando, que não tem muito conhecimento, talvez usar a primeira mesmo, olha, de 6 em 6 meses eu vou olhar meu portfólio. Se alguma coisa estiver muito esticada, eu vendo. E aí eu compro aquilo que caiu mais, por exemplo, o ouro, a renda fixa americana, prata, enfim. Pera, renda fixa americana, não renda fixa e americanas, né? Não, americanas não dá, não. Não, é porque tem que explicar, senão a galera tá comprando. O vídeo tem 2 minutos de vídeo rodando. Pô, tô comprando americanas aqui porque a Nanda falou. Deus me livre. Não dá, imagina. Não, os bonds derreteram. Brasil olha, fazer stock picking no Brasil, Adriano, escolher ações, escolher empresas no Brasil, eu acho uma atividade extremamente arriscada. Porque sobreviver como empreendedor no Brasil é extremamente arriscado, é extremamente difícil. Então, imagina você escolher, e muitas vezes você tenta escolher, você faz um estudo, mas os riscos de má gestão, os riscos de fraude, os riscos operacionais daquela companhia não estão visíveis nos relatórios.
Então, o analista, a pessoa que toma a decisão, ela não consegue ter a dimensão daqueles riscos. E foi isso que aconteceu com as americanas. Vários fundos, várias empresas estavam recomendando nos relatórios, mas por quê? Porque no balanço, ok, estava tudo bonitinho, mas eram riscos que estavam invisíveis para quem fazia aquela análise. E outra coisa, né, o mercado brasileiro é muito pequeno, então vale a pena pro gringo arriscar uma graninha dele? Vai que dá certo alguma coisa, né? Você pensa nisso? Porque assim, eu sempre imaginei que um dia a Bolsa do Brasil ia acabar, porque não faz sentido alguém ficar aplicando no negócio que não dá nunca certo, né? Nunca vinga, né? Sempre lutando lá pelos 100K, aquela conversa fiada que eu escuto. A festa do 100K e tal, aí você põe em dólar, o 100K vai para metade e tal. Então, assim, esse tipo de mercado nosso existe, tipo alguém investir, eu tenho uma grana sobrando, vou pôr no Vietnã, porque se der certo lá eu me dou bem. Seria isso ou não? Ou qual que é a sua explicação para a existência de investidores no mercado brasileiro? Esquecendo a Faria Lima, porque a gente sabe que ali é porque eles precisam ganhar a comissãozinha deles lá e vender o que tá acontecendo. Mas gente de fora pondo dinheiro no Brasil, qual que é a explicação para isso? Seria mais ou menos desse jeito? Eu acho que é especulação, o primeiro motivo. Segundo motivo, conflitos geopolíticos. Então, por exemplo, o investidor gringo que poderia investir na Rússia, aí teve todos os conflitos na Rússia. Parte desse patrimônio ele direciona para outros mercados emergentes, como o Brasil, por exemplo. São mais essas explicações mesmo de fluxo de dinheiro. Mas aí lembrando, né, que uma coisa é investir em capital produtivo, outra coisa é a especulação. Então, eu não acho... Hoje o movimento que acontece é até o contrário, né? Vários investidores saindo da Bolsa e não investindo no Brasil em função dos problemas fiscais que a gente tem com esse governo, né? Sim, é um problema muito grave isso daí. Então, assim, esses 3 estágios que você falou do jeito de alocar de organizar a sua carteira, claro, também depende da combinação conhecimento e volume de grana também, né? Porque o cara precisa ter um volume de grana muito grande para estar ali vigiando, para ficar ali gastando até tempo. Para ter tempo, você tem que ter dinheiro ali para ficar gastando energia. Ou não? Você acha que essas 3 opções não têm a ver com o fator grana? É mais conhecimento mesmo? Eu acho que tem a ver com o volume, e dependendo do volume que a pessoa tem, o ideal também é terceirizar isso, né? Passar na mão de alguém que cobre um FII fixo, uma taxa fixa, e te oriente e consiga acompanhar melhor, porque, de fato, quanto maior o volume financeiro, muito provavelmente você vai precisar de uma diversificação maior. Então, eu tenho clientes aqui que tem, sei lá, mais de $1 milhão, é um cara que ele vai querer buscar um private equity, ele vai querer buscar alguma outra coisa diferente. Vai dar para sofisticar mais o investimento dele. Exato, ele não vai querer dividir só a renda fixa, a renda variável e metais. Ele pode até dividir entre essas 3, mas ele vai, dentro da classe, ele vai ter outros investimentos. Até mesmo dentro dos metais, ele vai buscar o metal físico, vai perguntar como que ele compra ouro físico, prata física, enfim. Então, realmente depende muito do caso, do volume financeiro e da disponibilidade de tempo e conhecimento que a pessoa tem. Beleza. Antes da gente... Eu quero terminar esse episódio com a gente fazendo o merchan do seu escritório, claro que tem que fazer. Mas antes, eu quero falar da última treta que eu fiquei sabendo que você se envolveu. Porque o pessoal falou assim, como é que uma austríaca como você recomenda título de tesouro americano? Pô, você tá indicando título de tesouro? Porra, isso é muita contradição. Eu quero aqui que você tenha o seu momento de defesa da sua posição. Se é tão anti-austríaco, não ter bonde americano. Cara, o que eu acho, Adriano? Investimento é risco e retorno. Não é ideologia. Pelo menos pra mim. Assim, se eu tiver que investir numa empresa de cigarro, eu odeio cigarro, eu não fumo. Mas, tendo uma tendência econômica que eu puder ganhar dinheiro, eu vou investir numa empresa de cigarro. Então, isso tem que ficar muito claro. Investimento é risco e retorno, não é ideologia. E aí, em relação ao risco dos bônus americanos, tudo bem, a gente sabe que existe o risco
dos Estados Unidos, né? A gente está falando de uma emissão de dívida muito, muito alta. Mas em comparação com outros investimentos, ainda assim, tem um risco menor. E quem inclusive indica isso é o próprio Taleb. O Taleb tem aquela referência de investimento dele que é o Barbell, né? 80% ultraconservador, e aí nesse ultraconservador o Taleb considera o título americano e os 20% ultra agressivo. Então é uma espécie de consenso do mercado que o Tesouro Americano ele apresenta menos risco, não é isento de risco, bom isso ficar claro, não existe nada livre de risco. Eu nem gosto do termo, esse investimento é livre de risco, porque não tem nada a viver, é um risco. Mas em comparação com outros investimentos, ele tem sim um risco menor. Eu tenho um artigo, cara, eu escrevi um artigo, eu nem era austríaco na época, mas olha a ideia que eu tive, né? Eu escrevi um artigo, acho que foi no primeiro Obama, não lembro qual que foi, quando falaram assim que os Estados Unidos estão aquele medo do calote do governo americano, né? E tal, do calote e tal. Aí eu escrevi um artigo, até foi para um jornal local aqui em Goiás, e eu falei assim, o calote já foi dado, galera. É só imprimir dólar que ele paga o bonde dele. Exatamente. Assim, tudo bem, pode dar uma merda gigante. Pode dar uma inflação, pode dar um monte de coisa, mas eles vão pagar aquele título, né, maluco? Vão imprimir mais e vão continuar arrastando essa dívida, e pode ser que essa grande crise demore a acontecer. É isso que tem que ficar claro, né? Então, eu acho que o custo de você ficar de fora é muito maior. Por isso que eu compro, eu indico, acabo indicando para os clientes. Então, no final do dia, o fundamento, o que você usa de escola austríaca não é essa pegada ideológica, é a pegada do que você aprende com pessoas que trabalham as questões técnicas da escola austríaca para você fazer investimento, para não ter esse calor, né? Essa questão do amor, da defesa da bandeira, né? Até porque, Adriano, eu tô lendo um livro que é Austrian Investing, Principles of Austrian Investing. São 4 caras que escreveram. Eu vou até te mandar depois. O Paulo Cox que me indicou esse livro. Ele fala uma coisa que é muito verdade, que assim, investir é uma atividade empreendedora. Porque você investe tentando maximizar o lucro, tentando ter o maior retorno possível. É isso, investir. Quando você começa a misturar com suas crenças pessoais, para mim já, assim, no meu perfil, na minha forma de enxergar isso, não faz muito sentido. Mas, de novo, cada um, né? Acho que é uma coisa que depende de cada pessoa também, né? E aí agora, para fazer a ponte, para a gente falar da Guardian Trust, você sempre recomenda as pessoas não deixarem o dinheiro no Brasil. Sempre recomenda as pessoas comprarem dólares e mandar para fora. Por que dessa recomendação? Porque às vezes eu poderia diversificar no Brasil. É melhor diversificar em dólar lá fora. E como que a tua empresa ajuda as pessoas a fazerem essa diversificação aí fora, pô. Boa. Até pegando o gancho que você falou da dívida americana, às vezes acontece, assim, eu acho até irônico, Adriane, que tem pessoa que fala assim, mas eu tô preocupado com a dívida americana. Aí você vai olhar a carteira do sujeito, só tem COI, crédito privado no Brasil, tem, sabe, CDB de bancos da Deep Web. Eu falo, gente, você realmente tá preocupado com o calote dos Estados Unidos? Olha as coisas que você tem na carteira. Por Estados Unidos dar o calote, o dólar tem que acabar. Vai acontecer um dia, mas não vai ser agora, né, meu amigo? Então, mas voltando aqui, eu falo isso. Eu acho que todo mundo tem que ter pelo menos 30% fora do Brasil. Tudo, 100% não dá, né? Porque se você vive no Brasil, você tem seus gastos aqui em real brasileiro. Agora, uma parte é essencial. Porque imagina o seguinte, né? O dólar, ele é hoje a moeda global. A gente não sabe até quando, mas hoje é a moeda global. Então, por ser uma moeda mais forte que o real brasileiro, por ter uma inflação historicamente menor do que a inflação do real, o dólar tende a subir em relação ao real brasileiro. Então, tem que ter uma parte fora, sim. E aí, de novo, essa parte da carteira fora, aí diversificar nas principais classes de ativos. É isso que a gente faz aqui no escritório, através das nossas carteiras administradas no exterior. E é exterior mesmo, né? Porque, assim, tem empresas até que são legais de usar para viajar e tal, que tem um cartãozinho lá.
Mas como é que a pessoa sabe se é um banco de fora ou se é uma empresa brasileira que opera dólar? Tem diferença isso aí? Como é que é isso aí? Por exemplo, que você comentou, um exemplo disso é a Nômade. A Nômade, o Wise, Avenue. É legal para viajar é da hora, mas não é um dinheiro que está, não é um dinheiro que está aí fora, né? Assim, você pode até investir através dessas corretoras. O grande risco, na minha visão, é o risco regulatório e jurídico. Por quê? Porque se você tem o seu dinheiro numa empresa que, na teoria, é americana, mas na prática tem representante legal no Brasil, um bloqueio de contas, numa situação, é muito mais fácil o juiz conseguir acessar esse dinheiro que está em uma empresa que tem representante legal no Brasil, como Nômade e Avenue. Então não significa que são ruins, não, elas atendem o objetivo, principalmente para quem está começando. Mas se a sua ideia é preservação e proteção de patrimônio, eu sugiro abrir conta em uma corretora 100% americana sem vínculo com o Brasil. Uma das que a gente mais utiliza aqui no escritório é a Interactive Brokers. Mas tem outras também, tá? Não precisa ser a IB, porque essas sim são 100% americanas. E aí a pessoa opera aí com vocês com esse dinheiro lá. Você faz essa operação desse dinheiro que está lá nos Estados Unidos. Exato. Até falando, Adriano, o Ives, sabe o professor Ives? Ele é advogado. E eu estava até conversando com ele sobre isso, porque eu queria saber a opinião dele como advogado em relação aos riscos de você deixar o seu dinheiro numa companhia que tem representante legal no Brasil. E dito por ele, ele falou, não. Avenue, empresa que tem representante legal no Brasil, não confio. Não faz sentido. Então, dito por um advogado que trabalha com isso diariamente, não faz sentido. Lembrando que com certeza o professor Ives, aqui a gente não está falando mal da Avenue, da Waze, da Nomad, mas está falando num caso de surgir um problema aqui no Brasil, você, né, tipo, é muito hipotético, meu amigo, você não viu o Collor, né, meu amigo? Então, tipo assim, pintar uma ação tipo Collor da vida, você rodou. Seria isso, né? Não é falar mal da empresa, não é falando mal da empresa. Só para ficar o registro aqui, senão ele vai ter que trabalhar como advogado aqui para defender o podcast. Não, gente, pelo amor de Deus, são empresas muito boas. Inclusive, eu sou cliente da Avenue, eu tenho conta na Avenue, eu tenho conta na Nômade. Acho que funcionam super bem, atendimento em português, são muito boas para quem está começando. Mas assim, de novo, né, não tem perfeição, né? Você tem que escolher o que você busca. Se é o seu dinheiro de proteção de patrimônio, de preservação, o ideal é procurar uma outra companhia, pelo menos é o que eu faria, mas não significa que não presta, que são ruins, nada disso. Até elas têm toda essa visibilidade no mercado por mérito próprio, né? Exato, isso mesmo. E aí, quem quiser procurar a Nanda Guardian, queria que você falasse não só as suas redes sociais, mas também o contato da Guardian Trust. Ótimo. Bom, quem estiver assistindo esse podcast quiser me procurar diretamente, só me mandar um e-mail, fernanda@guardiantrustcapital.com, ou procurar nas redes da Guardian, @guardiantrustcapital, e minha rede pessoal também, o Nanda Guardian, em todas as redes. Você está postando algum link lá para a pessoa se cadastrar, preencher um formulário, para você conhecer e tal? Eu deixo o formulário no link da minha bio do Instagram. Show de bola. Pessoal, terminando, se dependesse da gente, esse episódio é longe, que a gente ia ficar conversando aqui, falando mal dos outros, que é uma maravilha, mas o pessoal tá já dando grito aqui que tá passando do tempo, mas agradecer, Nanda, valeu, brigadão. Eu sei que você mostrou alguns livros aí, mas quem quiser entender de escola austríaca e finanças, o que você recomenda para a pessoa ler? Então, esse livro que eu te falei, que é Austrian, é que eu não vou lembrar o nome, é Austrian Investing, Deflation and Inflation, eu acho que não tem em português. Esse livro, para mim, é o mais específico que eu achei sobre investimentos. Mas acho que dá para começar estudando o ciclo econômico, Adriano, que é uma grande realização da escola austríaca, e dá para você ter uma abordagem melhor em relação a investimentos de mais risco, investimentos mais defensivos. Então, eu começaria pesquisando sobre ciclo econômico no YouTube, nos artigos do Mises Brasil, esse tipo de coisa. Tem a nossa imersão em investimentos, então não sei quando que você está assistindo isso, vai ter a imersão, já vai estar aberta, mas imersão de investimento que conta também com tua participação, né, Nanda? É bem da hora que esse curso é bem restrito,
São poucas pessoas, a gente faz imersão, o Sérgio, o Jonas, o Velho Beltrão, Nanda Guardia, então a gente faz um trabalho bem legal nessa imersão. Beleza, gente. Muito obrigado, Nanda, pelo seu tempo, participar aqui com a gente. Quero agradecer você que acompanha a gente até aqui, que está acompanhando e ajudando a retomada desse podcast. Lembrando que o Instituto Mises Brasil, junto com você, nós fazemos a liberdade. Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima.